Boa noite, pessoal. Como anunciado, hoje, terça-feira, 19h30, a entrevista ao vivo com a Tati Tanada. Vamos falar sobre várias coisas da cidade, do Brasil, do que vier surgindo. Dessas nossas andanças pela cidade, o que melhor teve, o melhor resultado que tem, são as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Minha avó sempre dizia: Deus cria, o diabo espalha, eles por si se acham. E nessas andanças aí, tu é uma pessoa que valeu a pena ter encontrado nessa caminhada aí. É muito legal te ter aqui, ter um espaço. A palavra é vossa. Obrigado, agradeço muito. Realmente, a gente acaba se encontrando em momentos que a gente não imagina, né? E fortalece vínculos e encontra pensamentos similares. E isso faz toda a diferença aí para construir ações efetivas na cidade, né? Assim, o primeiro contato que eu tive com a Tati foi durante as enchentes. Com a Tati, com o Luciano, N pessoas que a gente vai encontrando nesse caminho. Aí tu vê as pessoas, o que trabalham, como fazem e o quanto a nossa comunidade perde por não ter essa organização comunitária estruturada. Exato. Sabe que eu sou muito favorável à questão da organização social, né? Nesse sentido de termos o máximo possível de pessoas dessa organização, principalmente para essas questões de calamidade, né? E nos momentos de dificuldade que a gente viveu aí na cidade, a gente viu muitas pessoas disponíveis, muitos voluntários atuando, a grande maioria voluntários que se permaneciam escondidos para não serem vistos quem eram, né? As pessoas não percebem quem eram essas pessoas. E é muito rico quando a gente consegue conhecer realmente quem são as pessoas num momento tão desesperador quanto foi as últimas situações aí que a gente teve de enchente. E acredito muito nessa coisa de organização de movimento social, onde todas as pessoas disponíveis em ações estejam unidas com o mesmo objetivo em prol de algo maior. Porque assim, nós, num passado não muito distante, já teve bombeiros voluntários. Isso aí hoje é quase impossível para nós, temos que partir do zero e fazer isso aí. Nós vemos situações assim, não muito longe, Ivoti, Dois Irmãos, São Leopoldo não tem bombeiros voluntários, mas tem uma defesa civil organizada nesse sentido. Precisa ter essa conversa, a nossa cidade ela é refletiva às cidades vizinhas. A única cidade que esteve conversa é com Canoas, e nós sofremos interferência de todas as cidades no entorno aqui, e nós não temos uma ligação como isso aí. Nós não conseguimos ir ajudar ali em Sapucaia, ou Sapucaia não vem nos ajudar. Quem vem nos ajudar são o quartel, mas é uma questão institucional de lá, pontual, da disponibilidade deles. Nós não conseguimos ter essa integração, se perde muito nisso aí. Tu sabe que eu vejo que além de não ter essa organização intermunicipal, a gente não tem uma organização local do nosso município, né? Eu trabalhei 14 anos na área social e sou muito favorável ao trabalho de voluntários, à formação de voluntários, capacitação de voluntários, porque a viabilidade de fazer a diferença tem que se dar por isso. A gente sabe de todas as dificuldades de recursos, né, nas mais diferentes áreas. Então, esse fomento de voluntariado, ele é fundamental. Eu não estou te enxergando, dá para poder te olhar. E eu penso que a primeira coisa que a gente precisaria era organizar a nível de município, né, porque nós temos pessoas altamente disponíveis, qualificadas, e aí sim, partir para essa organização maior, né? Quem vem do terceiro setor não consegue pensar em trabalho sem apoio de voluntários. Não há viabilidade de se pensar nisso. Tanto que o terceiro setor foi um setor que se constituiu inicialmente nessa questão de voluntários unidos para a transformação, né? Todas as associações que tem por aí, instituições filantrópicas, se a gente for fazer uma análise de histórico de criação de todas elas, se dá por voluntários. Então... E voluntariado sem separar por nicho, por caixinha, né? Sem voluntário, venha quem vier. Exatamente. Como vier, da maneira que tu pode apagar o incêndio de colher, tu vem apagar o incêndio de colher. Mas está ali disponível, tu sabe que tu pode contar com ele. E um trabalho mais interessante que eu conheço de voluntariado é a Parceiros Voluntários.
fiz parte da história da Parceiros aí desde a fundação em Porto Alegre, acompanhei depois um período aqui na cidade mesmo, eles foram muito próximos do meu trabalho, e uma coisa que é muito bacana no voluntariado é tu conseguir observar essa avaliação do ser humano, e aí focar competências e habilidades daquele sujeito, né? Porque muitas vezes quando a pessoa pensa em um trabalho voluntário, aí fazer, sei lá, as pessoas normalmente querem atender as pessoas envolvidas, né? É muito importante que a gente tenha esse conhecimento de quem é esse ser humano e avaliar competências e habilidades do sujeito, né? E preparar, ter essa formação contínua, assim. Essa é uma questão, tu vê a preparação, cuidado com tu, digamos assim, educar a pessoa que vai prestar o serviço. E não numa calamidade tu sair distribuindo colete laranja a quem está próximo de ti, sem ter um treinamento, sem saber qual é a situação que ele vai enfrentar. Sim. O que ele precisa fazer. A abordagem também, né? Eu tenho algumas construções, aí, algumas colaborações que eu quero organizar na cidade, justamente nesse sentido, de qualificar pessoas para que a gente possa ter uma construção de um trabalho de intervenção saudável, para que não se tenha correria na hora do desespero, e assim, tomara que a gente nunca mais precise utilizar o agora eu serviço estou de emergência. tranquilo, nós resolvemos tudo, nós não temos mais problema, tá? Tá tudo resolvido. O Catavento foi para Canoas porque resolveu tudo em esteio, não tem mais problema nenhum. Tu sabe que Não tem, tá tudo resolvido. O Pascoal e o Jânio vão assumir lá em janeiro, o Rafael vai lá para as obras, eles vão se preocupar em cuidar de canteiro. Bom, não tem mais nada para fazer. Eu tenho muita preocupação, porque assim, o que a gente vive? A gente vive instabilidade de informações nesse sentido, né? Qual a minha preocupação? Que a gente construa alguma estratégia para lidar com essas situações de calamidade de uma maneira responsável para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade por alguma calamidade. Mas assim, hoje eu até estava numa conversa com uma grande amiga e ela me trouxe um relato de uma experiência que se viu. Além de cheia, nós já tivemos prédios que caíram em esteio. E aí, como é que a gente reage? Nós já tivemos incêndio. São muitas coisas que a gente tem que ter uma equipe preparada e tem que ter ações da comunidade. Sai na avenida e acha 5 hidrantes. Não tem. Estão enterrados. Sério? O único que está marcado é o lado do Black House. Tá. E tu sabe que assim... O único não, tem mais 2 aqui na avenida que se sabe onde é que eles estão. Os demais, não. O caminhão dos bombeiros precisa vir aqui na Ferroviária, calcina o prédio até ele conseguir chegar. Calcina o prédio até chegar aqui. Não tem uma integração entre as coisas. Agora estava passando aqui na Maurício Cardoso, levando meus filhos para nadar, estava um cara no cristão roubando fio ali no prédio. Mas que coisa. Aí liguei para o 190, expliquei para ele. Mas vocês não têm uma câmera aí? Não, nós temos o espelhamento. Vai ter que ligar lá para cima, enquanto ele manda a viatura, para virarem a câmera para lá, para ver o que está acontecendo. É que, a minha opinião, assim, a gente vive uma crise tão grande, de tantos valores, tantos aspectos ideológicos, que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, está tomado por gente ruim. E as pessoas de bem estão guardadas dentro de casa, não estão muitas vezes agindo, né? Estão coagidas. E aí, assim, reforço aquela minha fala inicial. O que é importante? Que a gente tenha uma sociedade organizada no sentido de entendimento que a cidade é dela, né? Tanto para um trabalho voluntário, como para ocupar uma praça. São muitas coisas que são difíceis de fazer e a gente entende muitas coisas da gestão pública. Porque tem um descrédito muito grande, tem que trabalhar isso aí. Mas a grande falta que eu vejo na maioria das problemáticas que nós temos é atitude. Chama 4 amigos e vai para uma praça e vamos limpar. Chama 5 amigos, vamos limpar uma escola, entende? Só que a gente está desacreditado, a gente acaba não se envolvendo nessas coisas pelo descrédito com todo o resto. Se tu tiver pessoas de bem ocupando a rua, e claro, a gente não tem um retorno, né? Tipo, chama
ali a questão para, estão aqui roubando os fios, até que o sistema público tenha esse fluxo de resolver, tu já desistiu de ir para tua casa. E assim, ó, as pessoas têm que se dar em conta que para tu fazer uma atividade política, tu não necessariamente precisa ser político ou estar vinculado a um partido político. Essa sempre foi a nossa bronca com os grupos de discussão de internet, de Facebook, de Orkut, do raio que parta, porque tu via claramente ali qual é que era o objetivo, era jogar pedra em quem estava, não importasse quem fosse. O negócio é jogar pedra, porque eu sou bom, quem está lá não é bom, não me representa. Não, um momentinho, não quero ir de paraquedas lá. Eu posso cobrar que esse computador tinha que ser branco, que ele tinha que estar numa mesa verde, porque vai ser melhor para trabalhar, porque a nossa rua... Tu não precisa ser vinculado à administração ou a qualquer político para cobrar isso aí. Sim. As pessoas têm que ter isso na mente, assim como elas são boas cidadãs para pagar imposto, elas têm que cobrar o seu deputado, o seu vereador, o seu prefeito. A participação. Tem os canais de comunicação, vai lá no gabinete, marca uma hora, seja ouvido, vai na câmera. Essa parte, eu penso sempre, isso para mim é regra, direitos e deveres. Né? Isso, o princípio básico de cidadania, a gente teve o privilégio de estudar o SPB, né? A moral e cívica, onde a gente estudava A gente gostava do professor, a gente respeitava o professor. Muito. Eu tenho uma história boa do professor. Não, professor, né, eram os grandes, as grandes luzes que nós tínhamos, assim, não tinha internet, né, ali estava o foco da informação no professor. E quando a gente fala dessa questão de direitos e deveres, porque moral e cívica e o SPB não existe mais, mas direitos e deveres continuam existindo. E isso é fundamental que as pessoas exerçam as duas coisas. Mas, assim, quer ver uma coisa? Práticas comerciais, as pessoas não sabem o que é ir num cartório, reconhecer uma firma, o que é uma matrícula do imóvel, o que é uma certidão negativa da Receita Federal, o que tu tem que fazer com a CPF, que tu tem que cumprir com as tuas obrigações básicas. Eram coisas que nós tínhamos na educação. Tu aprendi isso aí na escola, tinha uma noção que tu saía dali, tu sabia o que tu teria que fazer na tua vida civil. Como abrir uma empresa, mesmo que de uma maneira muito simplista a gente tinha. Tu tinha essa noção. Eu tive uma professora, ela não foi minha professora direta, mas ela era muito amiga de uma vizinha minha, que adorava fazer uma greve de CPR lá nos anos 81, 82. Aí eu fui reencontrá-la uns 3 anos, ela já na casa dos 70, e ela, apavorada com a situação que estava na educação, que ela ainda dava aula e foi agredida na sala de aula. Né? Aí ela veio relatar, daí a senhora vai brigar comigo, mas a senhora sabe por que a senhora apanhou na sala de aula agora? Por causa das greves que vocês faziam lá em 81, 82, que a senhora e a dona Miriam diziam, não podemos reprimir, porque isso está errado, que não pode, que o aluno não tem que ter medo do professor. Não é ter medo, é respeito, a palavra. Vocês hoje estão apanhando na cara por toda aquela desconstrução que foi feita lá atrás. Ela quase me bateu. Aí eu encontrei ela no mês seguinte. Aí ela veio conversar comigo. Sabe que eu fui para casa e conversei com meu marido? E ele te deu razão e eu vou te dar razão também. Aí eu encontrei ela, sabe aonde? Ela foi fazer um curso de tiro. Então, assim, ó, ela estava num estado, ela ficou num estado, aí depois, aí continuamos nos encontrando mensalmente, aí ela disse, não, eu comecei a conversar com outras colegas minhas que estão na mesma faixa etária, algumas mais novas, aí a gente começou a fazer um retrospecto, e a maioria delas hoje vê isso aí. A minha mãe quase se matava brigando com elas, porque a mãe era contrária àquilo ali. É que assim, ó, na verdade, eu tenho uma postura sempre muito favorável à liberdade de pensamento. Só que o que a gente vive hoje não é mais liberdade de pensamento. Né? A gente tem conflitos para garantir qual a liberdade de pensamento é melhor do que a outra. E eu não acho isso saudável. Eu acho que compreender diversidade, e isso é a crise que se vive politicamente, né? O que nós falávamos antes, é coxinha ou é estrelinha. Poxa, tá na hora da gente pensar que somos todos agentes políticos, não importa qual filiação partidária ou nenhuma filiação partidária. Eu venho de uma história de envolvimento em movimento estudantil, aonde a nossa grande luta era o apartidarismo dentro do movimento estudantil.
né? Isso aí é mais utópico que o marxismo. Quando eu tinha 15 anos, eu acreditava nisso, né? Então, a gente trabalhava muito nessa perspectiva de dar vez e voz para todos, escutar todas as ideias, mas na representatividade do todo, era uma decisão de coletivo e não uma linha partidária. E hoje em dia a gente vê as pessoas que são amigas, nossa, o que foi o nosso processo eleitoral aqui, né, na cidade de Esteio. Amigos, pessoas que convivem contigo, brigando. Não, assim, sabe, por qual motivo? Aí qual é a linha que eu penso? As pessoas hoje em dia não fazem política, a grande maioria das pessoas, não generalizando, nessa visão de cidadania, de cidade, de sociedade. É visão de umbigo. Assim, tu quer ver? A quem mais nos dá trabalho na página é quem é vinculado à cargo de comissão. Uhum. É assim, os caras que quando eles vêm para criticar, às vezes daí tu vai ver ali, é gente que ou tá num estágio de cada, ou tá num cargo de comissão. Aí assim, os caras que são vinculados à administração pública, que são concursados, ou que nem a Wanda aqui e o Maluco ali, a gente conversa numa boa. Uhum. A gente bota os negócios ali, a gente vai nos locais, conversa, debate. Eles têm a visão deles, nós temos a nossa, e vai embora. Agora, o cara que está carregando a bandeira ali, porque ele quer ficar lá para outra, ele não consegue relacionar, ele não vê que tu está cobrando uma coisa. Porque, por exemplo, unidade de saúde aqui da esquina. Estava infiltrando, estava com mofo, estava insalubre para trabalhar ali. Os caras foram reclamar, você não vê o que tem de positivo. Não, momentinho. Isso aqui foi entregue agora e está infiltrado, está mofado, está com goteira, está uma porcaria. Isso aqui não pode trabalhar uma pessoa aqui, quanto mais fazendo nebulização e aplicar vacina. Aí veio o chefe da criatura, que é um cara concursado, tudo. Não, vocês estão com a razão, a gente conversou, tudo. Sim, aí o cara que está ali, que está estável, que sabe o que está fazendo, tu consegue conversar com ele. Agora, a pessoa que só está vendo uma continuidade numa carreira dele, não, momentinho. É que as pessoas, e isso na política é muito fácil, não só na política, em outras áreas também, né? As pessoas têm algum cargo e elas pensam que elas são aquele cargo. Nenhuma pessoa é o cargo, as pessoas estão em Elas são todas transitórias. Tu és um profissional naquilo que academicamente tu te preparou ou que tu optou, aí tu é. Né? Tu tens uma certificação de que tu é aquilo ali, tu tens juramentos. Agora, cargos, funções, as pessoas fazem, e isso é muito bacana, porque cada um consegue deixar um pouquinho do seu melhor naquilo ali, né? Registrar a sua história. E o que eu vejo na política atualmente é justamente essa falta de respeito, essa falta de amor por quem pensa diferente de mim. E veio de uma linha, minha base de formação é dentro da arte, né? Foi pela arte que eu cheguei no terceiro setor, foi pela arte que eu caí na educação especial. E um dos princípios fundamentais que a gente tem dentro da arte, embora com linguagens completamente diferentes, com linhas de pensamento completamente diferentes, é esse princípio de respeito e amor. Ninguém é melhor do que ninguém, nenhuma arte é melhor do que a outra. E aí, através da arte, eu fui para o meu conhecimento, para o meu estudo de desenvolvimento humano, né? Aí que eu encontrei o caminho para estudar desenvolvimento humano. E o que se vê hoje em dia no ser humano é justamente a falta de respeito e de amor. E as coisas se misturam aos valores essenciais e eles são perdidos. Então, na política, o que a gente vê é isso. Quando, na verdade, o que todo mundo quer é solucionar problema. Vou pegar um gancho que tu falou de educação especial. Nós vivemos momentos tenebrosos na nossa cidade, com uma brilhante secretária de educação e uma brilhante gestora, que eram contrárias à APAE, que disse que tinha que acabar com a APAE, porque a educação tem que ser inclusiva, tem que absorver todos aqueles alunos. Realmente, a educação tem que ser inclusiva. Agora, tu não pode negar o ótimo trabalho que a APAE faz. A APAE não deve nunca ser excluída, porque ela inclui, ela presta um serviço que o Estado não tem condições e muitas vezes não tem capacidade de fazer. Felizmente, essas mentes brilhantes não vingaram. E a APAE está ali, a trancos e barrancos, ela vai firme e forte no seu passo, prestando sim um ótimo serviço, não só em Esteio, como em todo o Brasil. Sim, isso aí referência mundial, né? Tu não tem que excluir, tu tem que incluir. E assim, eu vivi esse momento, né, quando houve o fechamento de escolas,
da escola especial, eu estava na PAI, foi um momento de grande conflito para a gestão institucional, eu não estava na gestão naquele tempo. E sempre a nossa maior luta de todo educador especial precisamos dar direito de escolha. Quem quiser estar na rede comum de ensino, que esteja lá. Quem quiser estar numa escola especial tem que ter o direito de estar lá. E aí vem todas as questões, né, que são importantes. Houve aí processos de corte de recurso a nível nacional, foi uma luta. Hoje em dia a gente tem uma garantia por algum tempo de que as pessoas terão esse direito de escolha. Mas é fundamental. E assim, todas as coisas. Assim, tu pega o Marcelinho, como é que tu vai botar o Marcelinho com aquele grau severo de autismo dele numa escola seriada? Não, e às vezes aí assim, tu vai abrir mão de um serviço que funciona por causa de uma ideologia que tem que ser inclusiva. Mas tu não pode fazer a força do seu negócio. Mas o princípio básico, para ser inclusivo, não pode ser obrigatório. Né? E aí, se a gente for falar de inclusão, nossa, porque vai muito além, né, de só legislação, que foi o que foi organizado. Foi organizado uma legislação e joga todo mundo lá dentro. Ok que a escola comum tenha que ter essa caminhada de receber todos. Ela tem que estar apta para isso. Mas isto, em hipótese alguma, tem que prejudicar o trabalho da educação especial, que foi o primeiro espaço que enxergou as pessoas com deficiência. Então... e os acolheu, né? E os acolheu, e construiu todas as a medicação anticonvulsiva. Tudo, isso aí foi um adianto, conseguiu programas de saúde, institucionalizou isso aí. Esse mérito não podia pura e simplesmente ser jogado fora por uma questão ideológica, que era o que se tentava fazer. Sim. Tu sabe, eu saí da PAI faz 1 ano e meio, e até em algumas discussões aí do plano de governo que a gente vinha construindo, eu sempre trouxe como referência, claro, toda PAI tem a sua fragilidade, né? Tive a oportunidade de conhecer muitas, mas a rede, a PAI, e a sistemática em que o serviço funciona, aonde une educação, assistência social e saúde. Isto deveria ser regra para qualquer escola, não somente uma escola de educação especial. Então, acaba tendo um trabalho muito mais efetivo no sujeito. Ele enxerga o sujeito como um todo, não enxerga repartido como vinha acontecendo na educação. Hoje em dia a gente já tem aqui no município uma organização bem mais qualificada, né, do CEMEI. De início foi uma loucura, porque era tudo muito novo para todas as pessoas, né? Mas assim, é preciso que a gente enxergue todo e qualquer sujeito, com ou sem deficiência, como um sujeito integral, né? Que precisa desse acompanhamento, não só para pessoas com deficiência. Eu sou muito favorável que o sistema educacional tenha estruturas correlacionadas até porque temos com diploma aí que tu às vezes desconfia, né? E assim, eu tenho vários problemas com relação à discussão do processo educacional brasileiro, porque, infelizmente, depois de muitos anos na área, eu chego à conclusão que o sistema educacional brasileiro está falido. E ele está falido não é por fala nem minha, nem tua, ele está falido por uma senhora de cabelos maravilhosos, uma pessoa que eu gosto muito, discordo dela em muitas coisas politicamente, porém, a Esther Grossi foi categórica nas últimas entrevistas dela, nas últimas falas, nas últimas intervenções, do que o nosso sistema está mal. 60 milhões de analfabetos funcionais é a prova cabal da nossa falência. Aí vamos lá buscar o velho Darcy. A nossa crise não é crise, a nossa crise é projeto. Aí que eu não venho agora me vir com essa conversa da PEC do Bela Lugosi. Porque em 14 anos de governo poderiam muito bem ter formado toda uma geração com um mínimo de língua portuguesa, de matemática. Aí viram lá que aquela conversa lá atrás de acabar com uma grade curricular geral para todo o Brasil foi uma puta gigantesca. Aí agora no final do governo lá da tia Dilma, estavam voltando ao passado lá de fazer uma grade curricular com currículo mínimo para se sair do ensino fundamental, coisas que hoje as pessoas saem e não sabem ler. Saem de um curso técnico e não sabem ligar um torno, não sabem ligar uma fresa. E aí as pessoas, e da mesma forma a nível universitário, né? Então a gente tem uma crise muito grande de valores, de princípios
e da estruturação educacional, né? Eu acredito que está na hora da gente parar para pensar, mesmo que a nível municipal, um pequeno grupo de estudos, que a gente possa estar discutindo os valores que a gente quer para a nossa sociedade. Porque assim, o que a gente vê hoje? Uma educação tecnicista que não existe mais, não tem mais tamanho para tanto técnico com esse formato. Uma proposta de reforma educacional, que assim, se eu for te dizer minha opinião com relação a isso, ainda não entendi tudo. Para mim, tem dias que eu me sinto assim, meu Deus do céu, né? Onde é que eu não estou entendendo isso aqui? Aí né? eu vou te contar uma história. Nós fomos cobrir a invasão barra ocupação do IFSU. Uhum. Aí nós chegamos lá, nos identificamos, entrou os dois jagunços lá, passando pela revista, tudo. Nossa. Muito bem organizado. Só meninas na portaria, controlando a entrada nos corredores, só meninas. Faziam um pente fino, Pavei, a presidente do Grêmio, nós entrevistamos ela falou o que ela quis falar, ela não tinha os dados, assim. Aí, assim, representatividade, 1.300 alunos, numa assembleia foram 230, se não me engano, 260, deu meio a meio, ou seja, 130. Optaram pela ocupação. Aí estavam questionando lá, pô, de 130 tu vai trancar 1.300, mas está o movimento deles lá. Tu vai me perguntar, eu concordo? Não, eu não concordo. Quer fazer a manifestação? Vai fazer no ginásio, vai fazer no estacionamento, faz lá. Não quer ter aula? Não tem. Agora, eu quero ter aula, me deixa ter aula. Aí a gente retoma a mesma linha que falávamos ali da educação especial. Né? Tu não pode tirar o direito de escolha das pessoas. Isso é crime. Tu não pode fechar uma escola e tomar... Acho a pauta... a ser muito estudada, respeito, acho que todas as Eles não foram para a rua ano passado com os cortes maravilhosos que teve na educação e na legislação trabalhista e previdenciária. Ninguém foi para a rua. E são coisas muito sérias, assim, são valores muito sérios que estão acontecendo, e aí tem todo esse potencial midiático, e na verdade o que a gente precisa resolver a gente não resolve. Né? É fato, não há respeito por esse movimento. As ocupações não estão sendo respeitadas. Não há respeito político, não há respeito ideológico e não há respeito moral. Olha o prejuízo para o país dessa questão do Enem. Nós estamos rasgando, jogando para cima, né? A pauta, acho louvável que todo jovem se envolva para discutir coisas, para questionar, né, para lutar por seus direitos. Mas assim, é preciso que tenha responsabilidade. Até esses dias eu escrevi sobre isso, que me espanta ver, porque a grande maioria dessas ocupações, o que tu vê, são jovens sem um responsável. Cadê o conselho tutelar? Onde é que está? Né? Porque isso aí é muito sério. São menores de idade que estão dentro de um espaço público, sem comando nenhum, bebendo, fumando. Né? Isso são relatos que chegam. Se tu vai em loco, tu vê o que está acontecendo. Não, e aí tu vai lá dentro, tu vê uns bonitos que estavam candidatos aqui, estavam lá dentro. E eu, assim, olha... Aí, mas essa criatura não é aluno. Tá lá exercendo sua função política, mas então tá errado o nome. Não é isso aí. E tem que vir discutir com as pessoas. Tinham vários pais que eram contrários e não conseguiam entrar para ver. Uhum. Pô, eu acho que quer discutir, vai na Assembleia Legislativa aqui, pede a tribuna lá, fala, vai alguém que saiba o que está falando, conversa, vamos debater. Não, e até assim, a relação... eu venho de um movimento onde a gente ocupava espaços ao ar livre, né? Passando todo o trabalho do mundo, não tinha internet, não tinha nada disso. E assim, não atrapalhava a vida de ninguém. Até mesmo porque se a gente atrapalhasse, a coisa era feia para o nosso lado. Né? Até há pouco tempo, quando houve uma manifestação que eu fui, quando apareceu o pessoal da brigada com os cavalos, eu disse, meu Deus, eu tenho trauma disso e saí correndo. Porque é isso, eles tocavam os cavalos por cima da gente, não havia essa possibilidade. E aí eu penso assim, essas crianças estão, cadê os pais dessas crianças? Né? O que eles estão fazendo? Cadê os educadores que estão... Então assim, vamos fazer movimento, vamos organizar o movimento, vamos ser respeitosos, vamos discutir a pauta, levar adiante. Quem está indo para onde discutir o quê? A não ser ocupar os espaços. Quer ver uma coisa? Tu falou pais. Nós temos as vagas para educação infantil obrigatória, tá? Aí, eu vou te citar assim, casos que eu conheço. A criatura não trabalha.
mas ela tem o filho na escola, tirando a vaga de uma mãe que trabalha. E ela não trabalha porque ela não quer. Por opção. Ela não trabalha por opção. É E ela manda, leva a criança para a escolinha e volta para dormir. E a sogra dela trabalha ali em casa, a sogra dela dá dessa altura. Isso é uma coisa. Aí uma outra visão que eu achei positiva foi ouvindo esses dias as conselheiras tutelares, quando recém estavam chegando aqui agora, que acabou esse negócio de chamar o conselho tutelar. Chama os pais. Entrega para os pais. Os pais têm que resolver. Os pais são as... Correto? O conselho tutelar tem que agir? Tem. Mas os pais têm que estar presentes. Os pais não vêm, nós vamos na delegacia, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos no Ministério Público. Vamos fazer o Ministério Público levantar da cadeira e conhecer a realidade da cidade e ser, sim, um parceiro da rede. Formar essa rede. Nós precisamos das vagas na educação especial, da educação infantil? Precisamos. Mas nós precisamos saber se esses pais necessitam disso aí, se eles não estão roubando vaga de outros que precisam, ou se tem disponibilidade, tem como cuidar do seu filho. Tem tudo isso aí que tem que ser avaliado. É que a gente vive exatamente como a gente vem falando, esse conflito de ideias. Um exemplo, a educação pública é direito de todos. Quais são esses requisitos de definir quem tem mais direito do que o outro? Entende? Porque vai depender da interpretação. Vai depender de como foi construído isso para ser interpretado. Todo mundo quer estudar na escola ali da Rio Grande com a Padre Felipe. Aí tem... E isto é muito complexo, né? Essa situação de organização das escolas. E claro, o ser humano é oportunista. Eu jamais, inclusive com a minha filha, digo para ela, minha filha estuda numa federal. Eu sempre disse para ela, tu não precisa ir para uma federal. Né? Por convicção, porque é a característica dessa geração agora, não. Eles precisam estar dentro de uma federal. Foi para uma federal. Mas ela tem direito de estar lá. Mas ela tem direito. Mas entende assim, a minha concepção é de que a educação pública e a saúde pública, ela tem que atender em primeiro lugar quem tem menos condições de acesso a outros serviços. É uma visão também. Eu assisti uma vez, vim fazer uma vacina aqui no posto, que também tem essa coisa maravilhosa de tem que ir no posto do teu bar. Mas isso é uma outra discussão. E tinha uma vizinha nossa ali, bem pitoresca da cidade, e ela estava ali. E quando ela foi ser atendida, uma mulher lá falou, se isso aí precisa estar aqui, a mulher virou com aquela simplicidade, sutileza, aquela que é peculiar. Eu tenho direito de estar aqui, porque o que eu pago de imposto por mês, eu acho que eu mantenho essa jossa, então eu tenho direito de estar aqui. Claro que ela não precisava ter dito desta maneira. Sim. Tá? Mas é isso aí que você está falando, a pessoa também tem que... Não, parei um momentinho. Eu não vou tirar o lugar de uma pessoa que precisa, eu posso buscar esse serviço em outro local. A cidadania também é isso. Também, é reconhecer, e assim, isto é um critério de formação de cidadania. Aí também vem o outro lado, eu fui mordido por um cachorro no feriado, aí eu queria morder o prefeito, porque eu não encontrei a vacina na cidade. Estava tudo fechado. Mas aí também a gente tem um sistema onde tudo está na mão do governo, que muitas vezes, mesmo tu não tendo necessidade, tu precisa procurar o governo. Aí eu fui no hospital, fui bem atendido, tá? Claro que ele devia ter ligado, porque era para ele ter ligado para saber o que ele tinha que ter me dado de medicação, eu expliquei para ele. Aí não achei o posto. Aí eu fui aonde? Fui a Sapucaia. Resolveu. Aí lá não me perguntavam se eu era do bairro do Morro, se eu era do bairro da Caixa Prego. Não me perguntaram se eu morava em Sapucaia, eles simplesmente me atenderam. E essa, principalmente assim, essa questão da vacina, né? Isso é muito louco. Tem vacinas, determinadas vacinas, que tu não consegue comprar na rede privada, tu tem que ir para o governo. Então, na verdade, tem que se ter uma reestruturação de tudo isso, né? Bom, paga-se mais, sim, se paga horrores de impostos, né? Isso eu acho que todo cidadão brasileiro tá esgoelado de tanto pagar imposto. Mas assim, esse estado tá muito grande, tá muito inchado, tá envolvido em coisas que talvez a gente precisasse repensar, né? Se precisa ou não tem precisa. Que parar com esse pudor, assim, eu tenho um cara assim que não... Tem alguns que eu gosto que não tem tramela na língua. O Roberto Jefferson é uma figura peculiar, né? Esses dias tem um debate entre ele e um sindicalista da Petrobras. Foi uma maravilha, assim, ele desconstruindo os mitos do cara. Não, rapaz, eu quero que o brasileiro normal se aposente com 55 anos ganhando 15 mil por mês. Que não é a realidade do brasileiro. Sim. A Petrobras é de quem? Pô. Gente, assim, ó, isso é um exemplo. Tá, tu é contra o nosso salário?
Não, eu não sou contra o teu salário, eu sou contra nós termos o tal do petróleo é nosso e nós pagarmos uma gasolina absurdamente cara. Ou melhor, nós pagarmos 2/3 de gasolina e 1/3 de álcool e temos uma gasolina que é uma porcaria. Nós temos um péssimo retorno. Nós temos que rever algumas coisas. Ah, não pode ter subsídio, isso aqui é uma empresa ou o que é? A mesma coisa o Banrisul. O Banrisul é para quê? Vai dar lucro, esse lucro vai para o Estado. Esse funcionário, como é que é? É diferente do... o orçamento do judiciário é autônomo. Não, ele não é autônomo coisa nenhuma. Ele sai do nosso bolso. Por assim, ó. E aí o maluco é o seguinte, a única voz que se levanta contra isso aí é o Marquesão, é um cara que eles chamam de coxinha. Não, e a história do coxinha, né, isso eu não sei, eu não consigo mais entender qual é a linha do que é o quê, porque na verdade a gente tem que pensar dentro de duas correntes. Eu não consigo pensar dentro de uma corrente só. Eu nunca fui uma pessoa que consegui me fechar a pensar dentro de uma cartilha, até mesmo porque eu sou uma profissional que trabalha com a diversidade. Quando tu trabalha com a diversidade, tu tem que pensar um pouquinho por aqui, um pouquinho por aqui, um pouquinho por ali. Tu tem que estar sempre nesse processo de estudo e de entendimento. Eu não gosto de nada que é caixinha. Não gosto. Então, essa situação. Ah, não, agora eu tenho um pensamento dessa forma, sou coxinha. Não, agora eu não sou coxinha. Eu tenho um pensamento de que precisamos estar todos, não importa credo, raça, cor, nacionalidade, opção política, construindo um país diferente. Bom, alguns estarão no poder porque vivemos um processo democrático e precisamos de gestores eleitos. A opressão da maioria. Mas a gente precisa parar para pensar, porque o nosso país vive uma crise muito séria. Muito séria. E se não juntarmos todos os intelectuais de educação para pensar, os intelectuais de arte, os intelectuais de política, vai ficar na mão somente de quem está no governo definindo as coisas, como a gente viveu os últimos 14 anos. Né? É preciso que se tenha esse respeito pela diversidade que é tão... Que é uma coisa maluca, né? Porque eles pregavam tanto isso aí e eles foram justamente no oposto. Né? No oposto. E assim, pensar a diversidade é pensar fora da caixinha. Né? É ter esse entendimento de que um ser humano, ele é um todo. Então, o cara pode pensar lá na área da educação, ele pode ter uma visão que tenham os seus referenciais mais de esquerda. Bom, na área da economia, o cara pode pensar com uma visão mais de direita. Eu não consigo ver o ser humano como um ser fechado seguindo uma cartilha. Eu acho que a gente tem inteligência o suficiente, né, para conseguir compreender, estudar, buscar várias vertentes de informação e montar a sua ideia. E a minha ideia não é melhor do que a tua. Né? No momento que a gente parar de discutir, eu sou melhor, ou isso que eu penso é melhor, não existe. A gente precisa ter união para discutir coisas e construir uma sociedade mais organizada, mais responsável, onde todos têm direitos e deveres, né? E essas responsabilidades serem compartilhadas. A parte de questão política umbiguista. Hoje em dia nós temos uma gestão, no dia 1º de janeiro teremos outra, daqui 4 anos teremos outra, e a cidade continua a mesma, as pessoas da cidade continuam a mesma, e todos somos responsáveis por construir a política da cidade. E estando na Câmara de Vereadores, como a gente vai toda terça-feira, eu não tenho ido muito, mas assim, enquanto defendia uma política... Mas quantas pessoas diferentes tu vê usando a tribuna popular, a tribuna democrática? Né? Pouquíssimas. Quantas semanas fica vazio o espaço? E não é, porque assim, a Câmara de Vereadores, no tempo que eu trabalhei em Esteio aqui na PAI, nossa, a gente tem uma recepção assim, maravilhosa, os vereadores gostam de discutir com a sociedade não se apresenta para discutir. Não, e assim, a gente leva muito pau porque a gente elogia bastante fatos que acontecem na Câmara de Vereadores. A nossa pauta básica é enchentes. E várias vezes que a gente viu as demandas disso aí serem discutidas na Câmara, os vereadores efetivamente trabalharam nessa questão. Os vereadores do próprio governo peitaram o executivo e votaram contra projetos do governo que iam prejudicar na questão das enchentes. Tu conseguia ter ali um debate. Faltou que essas pessoas que ficam arrotando, latindo na rede social, irem lá e participarem dessas discussões. É muito fácil eu jogar pedra portando num computador, do que eu ir lá e sentar numa mesa semelhante a essa aqui e debater o assunto. E trocar ideia, né? Construir.
eu vejo assim, durante muito tempo eu acompanhei a Câmara de Vereadores, acho que tem um trabalho de muita seriedade, tem muita responsabilidade com a sociedade, tem todos os vereadores. Não posso aqui tirar nenhum do tempo que eu tive contato e precisava estar mais atuante na discussão com eles. Não posso falar vereador tal de tal partido ou vereador aquele. Todos os partidos e todos os vereadores se envolveram na defesa da causa que eu buscava, que no momento era a educação especial e a PAI. Tem que estar atuando. As pessoas precisam ocupar os conselhos de direito, as pessoas precisam participar do processo de gestão. Isso, para mim, é fundamental. Assim como, bom, não tenho tempo ainda de ir na Câmara, mas participa da escola do teu filho, participa do teu condomínio, né? Isto é política e é assim que a gente vai aprendendo e construindo. Hoje nós temos uma facilidade de ter informação, cara, lê alguma coisa, participa, entra no... conversa com o teu vizinho, isso é meio caminho andado. É meio caminho andado. A senhora, esse tempo a gente falou de horta comunitária, né? Uhum. Aí hoje nós fomos ali no Vitorino Fábio, eles fizeram um canteiro na calçada, eles mantêm um canteiro, eles têm tempero, eles têm chá, eles têm algumas flores, roubam, mas na média o negócio está funcionando. Os alunos da tarde mantêm. Então, isso. A escola fez a obra, a diretora isso implementou. É se apropriar daquilo que é seu. E assim, ó, tá dando certo. Mas é só um canteirinho. Cara, é uma escola canteiro. que fez um canteiro. É um canteiro. Nós temos outras escolas que têm um terreno inteiro. Acabou a verba, acabou o amor. Não, vamos pegar nossos alunos e vamos. É barato aquilo ali. E nesses pequenos trabalhos dentro das escolas, embora não exista mais as disciplinas que nós falávamos antes, o moral e cívico, o SPB, isso é construir cidadania. É o sujeito entender que ele é responsável ou corresponsável pelo funcionamento da cidade dele. E de pequenininho que a gente vai construindo. Tem que ter esta participação e essa construção de cidadania no sujeito desde pequeno. Não em faz de conta e data comemorativa, é todo dia. A educação é diária, dizer não 10 vezes por dia para a mesma coisa. Exatamente, e dizer o sim e o estímulo, né? Quanto, a gente vê quantas coisas são muito simples de serem feitas. Falta atitude, interesse e acreditar, falta credibilidade. Isso, os educadores, as intervenções aí também na área de assistência social, né? Não é um apoio ao coitadinho. Eu tenho uma restrição muito séria com o tal de coitadinho. Isso eu vivi muito também com o público que eu atendo, né? As pessoas com deficiência. É o tadinho. Gente, não é tadinho. Aposta. Todo mundo tem sua competência e sua habilidade. Todo mundo tem seus direitos e deveres. E a gente precisa diariamente fomentar para que as pessoas exerçam isso. Um caminho se vislumbra melhor. Esperamos que se consiga usar todo esse apoio popular que se teve na votação, que se use isso aí favoravelmente para divulgar essas ações, que se consiga mudar a visão de que a administração não é restrita a um clã que lá está, ela é de toda a nossa cidade deve sim participar, ser informada, cobrar, sugerir, não ser refletiva à crítica, se critica porque se quer algo melhor. Sim. E esta relação de entendimento que qualquer governo eleito, ele não é um governo de um partido, ele é um governo de uma cidade. Bom, não votei no fulano, não tem problema. Outro votou no fulano e o fulano é o responsável por toda a cidade. Assim, todos os secretários, a gestão pública, ela não pode se dar nesse sentido que as pessoas veem, né? Não, é do partido tal. Ou aqui em Esteio tem uma coisa muito engraçada que eu tinha muitas dificuldades quando eu atuava aqui, que usava a rede, que os processos de acesso a serviços, eles se dão via de regra quando tem um contato pessoal de algum profissional, né? Tu não tem sistematizado, claro, não generalizando, mas muitos serviços são assim. Então, eu preciso acessar tal secretaria, não, vamos ligar para o fulano. Tá, mas e qual é o canal oficial? Qual é o procedimento oficial para que isso aconteça? Então,
Isso são pequenas coisas, mas que a gente vê que há uma imaturidade do processo de gestão. O que é para mim, é para ti. Isso é direito e isso é dever. Se o meu canal de acesso a fulano de tal é este, o teu tem que ser o mesmo. E isso eu que moro aqui no centro, ou a pessoa que mora lá no Três Marias. Quer ver? A nossa casa tem 6 anos. Aí eu tinha que abrir a calçada para ligar a fossa e o filtro na rede. Fui lá, fiz isso. Aí ficou aquele imenso buraco na minha calçada. O fiscal não foi no primeiro dia, não foi no segundo, não foi no terceiro, no quarto dia. Eu fui de novo lá na Secretaria de Obras. Me atendeu uma outra pessoa. Ah, nós estamos em época de Expo Inter, agora as equipes estão todas... Sim, mas e vai cair alguém no meu buraco lá e eu vou ser responsabilizado? Ah, não, segunda-feira vão lá. Fiz outro protocolo. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fui de novo. Cara, o buraco está aberto lá. Quero falar com o secretário. O secretário não está. Aí na segunda-feira eu peguei, aí fui lá, achei o e-mail do secretário, do subsecretário, do prefeito, do promotor. Colei todo mundo ali e relatei o fato. Pá. No outro dia estava o cara ali com a máquina. Aí eu fui lá. Ah, mas o senhor tem que entender que nós temos uma demanda reprimida. Nós recebemos uma média de 30, 40 serviços por semana, nós podemos executar 6. Tá, mas quantos protocolos tu tem aqui? Qual é o número do protocolo? Tá, já? O nosso está tipo 30. Tá, mas o meu é 25. Como é que tu recebe 30 por semana? Pá, foi um tendel. Mas... Aí daqui a... Não, agora o senhor tem que ir lá na prefeitura, o protocolo agora é lá. Tá, mas tu continua não me explicando o porquê que é isso aí. Como é que funciona? Não pode ser assim, não pode ser. Tem que ter um esquema. Tem que ter um organograma. Sim. Tem que ter um mínimo de funcionamento. E isso demonstra, e não é este governo, é uma característica da cidade que precisa crescer. Esteio não é mais uma cidade pequenininha, Esteio é uma cidade grande. Então, as coisas precisam ser organizadas. Aí tu pensa assim, tá, e o dia que o fulano não estiver mais lá naquela secretaria, como é que tu vai resolver? Tu quer ver um exemplo de hoje? Eu fui buscar uma guia de TBI, que eu protocolei semana passada. Ah, não tem prazo. Mudou? Não, nós estamos com muito serviço. Aí eu entrei hoje ao meio-dia no site, ela estava em aberto ainda. Ah, mas eu vou lá, faz uma semana. Aí eu cheguei lá, ela estava pronta desde o dia 4. Aí eu disse, cara, dá uma olhada para mim. Não, já. Ah, eu sei, eu já pensei que já passou, mas não, já passou para mim. Ele foi lá, pronto, eu estava pronto. Aí não adianta eu gastar com informatização se eu não uso ela corretamente. Claro. Isso aí não é para Esteio, isso é para todo, geral, é para tudo. Não, é preciso qualificar tecnicamente a gestão pública. Isto é fundamental. E aí, assim, o que a gente vive agora? Um novo momento, né? Que talvez a gente consiga ter aí os técnicos nas áreas com essa visão, porque sim, faz diferença. Uma coisa, tá funcionando, não troca, deixa funcionando. Porque foi uma coisa assim que a gente foi visitar que funciona, a farmácia ali. Uhum. A organização deles. Pô, eles atendem uma galera por dia naquilo ali, é um tumulto. E o negócio funciona, flui. E assim, até... Foi uma grata surpresa. Até aproveitando, eu sempre acompanho a página, né? Sou muito fã do trabalho que vocês fazem. Porque é isso, vocês sempre trazem o que está funcionando, que é positivo e merece o marketing positivo, sim. Eu acho que tudo e todo qualquer sério trabalho responsável e qualificado merece marketing positivo. E as coisas que vocês trazem como crítica, ela tem uma visão de crítica. Assim, ó, agora a nossa bronca é a praça de justiça, estão nos amando. Mas, cara, assim, ó, seja quem for o responsável por aquela endronha ali, tem que resolver. Não pode ficar o Natal Walking Dead ali. Não, tá muito o menino Jesus, como diz o Vitor Hugo, tá criando dente, comendo churrasco. Nunca vi o menino Jesus ir pro presépio antes de nascer. Tá, mas o Esteio tem. Mas isso... Assim, aí nós vamos cobrar aquilo ali, a nossa praça, pô. Isso aqui, a página, eu vejo como um canal educativo dentro da política. Entende? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e vejo isso. Vocês trazem, quando trazem posicionamentos, trazem os dois lados, né? Para propor a reflexão. Não adotem um lado só, escutem as duas partes, montem a sua opinião. Eu acho isso fundamental, né? Aí volta, direito de escolha. É?
E essa responsabilidade de trazer o bom, trazer o ruim, criticar, que surjam muitos trabalhos nesse sentido, que as pessoas tenham consciência de que elas têm que fazer isso também, nos canais certos. Não adianta ficar sentado atrás do Facebook criticando. Não. Sabe que isso aí foi uma das Claro coisas que maravilhosas. sim. Tu vê que isso aí não fez 10, não fez 100, não fez 60 votos. O que eu penso? Eu acho muito bacana, até mesmo porque eu fico pensando o que eu faria na época que eu fazia movimento estudantil se eu tivesse toda essa estrutura, né? Porque daí é uma loucura, é muita ferramenta pra gente que veio lá do martelo, prego, né? A gente nem imaginava. A gente era orelhão, tinha que sair catando orelhão na rua. Catando ficha a cada 3 segundos, caiu uma. Isso aí. É muito engraçado. Depois colecionava cartão. Mas era isso, era assim que a gente vivia. É. E aí, assim, ó, fez muita diferença a política de internet. Ela amadureceu muita coisa, ela acabou dando um caminho. Mas também ela deu voz pra muito picareta, né? Mas deu voz pra muita gente que não tem bala na agulha pra estar discutindo mas isso aí. Mas sabe que assim, ó, esse dia eu tava tendo uma discussão com uma criatura que até gosto bastante. Ah, tu vê tudo que a gente fez, hein? Meia dúzia de votos desse cara, não. Tu não confunde grito com projeto, grito com proposta, grito com contundência. Não adianta tu gritar sem tu apresentar uma alternativa, sem tu mostrar um projeto, sem tu criticar por criticar. Agora, currículo não é caráter. Cara, vocês passaram 4 anos criticando o Zé Costa de Kombi, porque o Zé não era engenheiro. Agora tu botaram um cara que é da área lá, vocês já estão criticando. Eu disse, não, um momentinho. Vamos parar e vamos fazer uma minha culpa. E assim, ó, a gente tem que ter esse entendimento de que tem que ter a participação de todos. E a crítica, ela faz parte. Ela faz parte. Isso, quem não sabe lidar com crítica, fica dentro de casa guardadinho e liga o computador. Isso faz parte, né? Não tem, e é fundamental. Porque quando tu recebe uma crítica, quem tem a vontade de fazer a coisa de uma forma diferente, tu vai ouvir, tu vai avaliar, tu vai estudar, tu vai repensar as tuas ações, ou tu vai organizar as tuas ações frente àquela crítica. Então, eu sou muito favorável à crítica e sou extremamente crítica, só que eu sempre faço crítica responsável. Respeita, o mínimo de respeito, tu critica a pessoa, mas o mínimo de respeito. Não, assim, ó, a crítica ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer proposta de trabalho, né? Eu sempre que eu crio alguma coisa, eu gosto que alguém olhe, porque um olhar de fora é diferente do meu. Eu estou ali envolvida, né? Quando tu escreve um texto, para tudo tu precisa de uma crítica. Isso é fundamental para quem quer fazer de verdade qualquer coisa. Mas assim, quem não consegue lidar com crítica, ou quem faz crítica pelo simples fazer de, vou criticar, hoje eu estou afim de falar mal do fulano. E não tem bala na agulha para aqui, ó, no olho, fazer a construção, argumentar. Daí eu não tenho. Aí eu não tenho como. Aí eu nem olho. Aí eu não tenho como criticar, mas ontem tu sentou naquela cadeira amarela ali. Isso. Não. Agora, a discussão e a construção e a crítica, super favorável, né? Eu sou muito crítica. Sou aquelas críticas chatas, que daí eu vou estudar para ver o argumento, para ver por que beirada eu vou construir o meu posicionamento. Mas assim, esse devaneio de fulaninho isso, ciclaninho aquilo, nananana, pô, isso é coisa de criança. Não, mas é isso aí. Política é política, vamos discutir, vamos embasar, né, as questões ideológicas frente à educação, ação social, cultura. Sou super parceira para discutir tudo. Cultura, esperamos que a nossa cultura realmente tenha diversidade. Pois então, temos um plano de governo. Que a Casa de Cultura volte a funcionar legal. Se bem que hoje ela até tem som, né? Não, falta é cuidar dela, né? Mas... tu sabe que eu sou muito fã de cultura, né? Minha base. O resto das minhas formações vieram por consequência do conhecimento na área da arte. E a gente vê a fragilidade da cultura nisso aí, né? Tu quer ver uma coisa, assim, ó, eu fui no encontro de carro velho, carro antigo. Velho sou eu. Lá na Praça do Bremen. Cara, devia ter uns 100 carros e um monte de gente. Família fazendo churrasco, criança andando de bicicleta. Tinha de tudo ali. Sabe o que não tinha? O apoio institucional. Não tinha. Não tinha agente de trânsito, não tinha cavalete, não tinha nada. Pô, aquilo ali é levar
vida para uma praça. Sim. Nós precisamos ocupar um espaço. Nós precisamos ocupar Se a positivamente os sociedade do espaços. bem está ali, quem está Do mal não vai estar ali. não vai estar ali. Isso é cultura. Isso é cultura. É para estimular outras formas de conhecimento. Ali tu tem design, tu tem mecânica, tu tem física, Tem história. tu tem história de projeto ali. Quem tem um mínimo, tu vai entender período cultural, período econômico, por que em tal momento tu teve carros menores, carros compactos ao longo da história, a aerodinâmica, tu vai aprender isso aí. Isso também é cultura, pelo amor de Isso Deus. é um legado, né? A cultura é tudo aquilo que constrói ou deixa um legado. Aí, assim, aí o que faltou ali foi o quê? Mas tu sabe que eu sou de Porto Alegre, eu vim para Esteio depois que casei. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante em Esteio é que Esteio não constrói uma identidade cultural. Isso é uma coisa... Não, Esteio tem uma característica cultural. As pessoas aqui andam no meio da rua. As pessoas não bom, calçada. isso sim. Isso é uma, assim, ó, isso aí... Não, tem algumas coisas as engraçadas. largas e calmas ruas de Esteio, onde se caminha pelo meio da rua. Não, mas eu digo assim, esse fomento a ações culturais... Não é nem porque o piso tátil é uma armadilha, isso é uma característica de gente. Essas questões culturais de relevância, assim, eu não vejo há 23 anos que eu estou em Esteio, eu não vejo essa construção. É que assim, ó, como é que nossa... Eu só não nasci aqui mesmo. Nasci em Porto Alegre, vim pra cá, minha família toda já era daqui, acho que desde 1950. É um pouco menos, talvez. Mas o que a gente vê, assim, ó, as pessoas vinham de fora para trabalhar aqui. Foi se formando, isso é muito pouco tempo ainda, eu acho, para formar um caldo cultural aqui também. Mas além disso aí, tu não tem uma vida noturna mais. Eu cheguei a pegar isso em Esteio. Não, mas isso aí tem lá, tem Guaraná com rolha nosso ali. Não entrega. Aí assim, ó, tu não tem isso aí na cidade. Hoje começa a ter pontos que tem vivência cultural. Tem ali o Bar da 24, assim, tem ali o Alexandre. O que eu acompanhei de movimento em Esteio, que parecia que seria criado uma identidade cultural por alguma vertente, foi quando era muito forte o movimento do skate na cidade. Aí está um ponto, aquela praça ali colocou Esteio no mapa. A gente já tinha gente que andava muito de skate. Sim, tem muitos atletas profissionais. E aí quando surgiu a Praça Coração de Maria, deu um outro... E ali se construiu a linguagem. Eu pensei que ali teria, né? Mas falhou muito a conservação, falhou vários... E também assim, o que tu vê, as pessoas em Esteio, embora apaixonadas pela cidade, porque todo mundo é apaixonado mas pela aí cidade. a questão, o que acabou com a praça ali? Eu voltei a andar de skate por causa da minha filha. Os caras revitalizaram a praça, eu fui olhar o cara, isso aqui tá tudo rachado, estão esperando alguém quebrar um pescoço aqui. Pô, aquilo ali foi um marco, cara, ele tinha que ser primoroso. Aí, tem uma gurizada que anda ali, são unidos. Mas aí o que aconteceu? Quando passaram a Praça da Bíblia pro rapaz do cachorro quente, que absurdo que não sei o que, está entregando público. Mas tá é a nossa única praça que está decente. Queriam fazer o mesmo na Praça Coração de Maria. Daí a tal da Associação de Skatistas se meteu, não sei o que, foi um movimento político bem conhecido, bem marcante. Estão se matando agora por causa de dinheiro daquela associação. O que aconteceu? A praça continuou degradada. E a gente tem muito espaço aqui, essa praça que tu falou antes, que teve essa parceria, né, com o pessoal da loja maçônica e tal. A gente vê que tem muito espaço em Esteio, só que a conservação... Eu moro muito próximo da Praça do Soldado ali. Pô, é um espaço lindo, que Deus banco daquela praça. É muito bonito, eu sou muito fã da Praça do Soldado, mas é um espaço que tu não consegue habitar. Assim, tu não consegue habitar. E não teve o menor respeito histórico quando mexeram naquela praça. Cadê os bancos que tinham os nomes? Sim. É uma história maravilhosa como é que surgiu aqueles bancos. Porque não tem respeito pela tua história. Aí até essa semana fizeram uma manutenção ali naquele triângulo. Pintaram ali, ficou bonito. Tu vê assim, mas tu não consegue ocupar. Os moradores ali não conseguem ocupar. Tu não consegue assim. A Praça da Juventude
tá? Recém-inaugurado. É vergonhoso o estado que está aquilo lá. Está tudo depredado. Isso é... Tá Mas tudo é isso, né? depredado. Isso é uma questão que também retomamos o assunto inicial. É falta de cidadania. Assim, A falta gestão ocupar- pública fragilizada e falta de cidadania. Aí, As assim, ó, pessoas faça precisam um- entender. Faça um evento que agregue toda a comunidade. Tu só faz evento, por exemplo, de hip hop, ou não só lá, em qualquer lugar. Tu só vai levar um público para rua. Sim. Faça eventos que tu leve. É multiculturalidade, né? Novo Essa Hamburgo é- está fazendo isso aí essa é a maravilhosamente bem, tipo Ruas do Lazer. Nós fui lá sábado passado, cara, o que tinha de gente na rua, tinha gente com os cachorreiros, os gateiros, os que vendiam velharia, pessoal Nós tipo cerveja. organizamos aqui. É tudo de graça. Nós organizamos aqui na Black House um evento. No mesmo dia. A Mixlândia. Que já foi legal. Muito bacana, economia, empreendedorismo criativo, vários talentos na cidade que se uniram ali para fazer um evento pequeno, mas que fez um barulho, sabe? As pessoas sentiram essa energia de que dá para fazer. E dá para ocupar fazer, um tem que espaço estimular a pra fazer mais. E é muito bacana quando tu vê essas coisas acontecendo, né? Assim, ó, tu tem um espaço legal, vamos fazer um sarau literário, vamos fazer... Cara, vamos discutir um livro, vamos conversar sobre a iluminação pública, sobre saúde. Sim. Cara, faz um evento por mês, um evento por semana, qualquer coisa assim. Mas traga as pessoas para junto de ti. Não só os que carregam a tua bandeira. Não só os que geral. comunam com a tua ideia. É isso aí. E assim, ó, esses dias eu participo de um trabalho que é contínuo, que é com o Márcio Libar, que é desenvolvimento humano, né? Ele é meu mestre nessa linha de trabalho de formação de desenvolvimento humano. E ele fez uma fala que eu até repeti esses dias que a gente estava num grupo de amigos e caímos assim numa situação onde as pessoas falavam e a gente não entendia muito bem. E aí eu trouxe essa fala dele como referência. Né? Se tu tá num grupo aonde em 5 pessoas tu não tá entendendo nada, não tá fechando nada, tu tá sendo doutrinado. Tu não tá discutindo nenhum assunto interessante que vai agregar. Ou tu tá muito fora, ou tu tá sendo doutrinado quando tu sobe. Porque é impossível que todas as pessoas fechem o mesmo assunto, concordando da mesma forma, tem coisa errada, né? E se só tu tá discordando, tem que ter alguma... Eu não consigo aceitar que o ser humano com a riqueza... que é essa máquina que a gente habita, consiga pensar todas as coisas da mesma forma, seguindo uma cartilha. Então, juntou, tem 4 no mesmo pensamento, só tu tá deslocado, alguma coisa tá errada, porque tem que ter uma convergência, né? E não dá para 4 pessoas pensarem exatamente a mesma coisa e concordarem com tudo, tá errado, é doutrina. Então, a gente tem que até selecionar essa questão das parcerias de discussão, né? E tem que aceitar, as pessoas pensam diferente, que bom, e viva a diversidade, né? Viva. Eu acho muito mais interessante conversar com quem não concorda comigo, com quem concorda. Porque tu acaba tendo que refinar, né, as tuas questões. Porque daí te faz pensar, te faz buscar as referências, tu tem que buscar ficar na zona de conforto, não dá certo. Não dá, e acaba não agregando, entendeu? É bacana a gente discutir, é bacana construir ideias pensando diferente. Bom, aqui eu penso dessa forma, aqui eu penso dessa. Mas o objetivo que eu tenho que resolver é esse. Como o teu pensar e o meu pensar unidos podem chegar a resolver aquilo lá? Né? É menos disputa de beleza e mais ação em prol de solução. Não tomar muito do teu tempo, do tempo de vocês, e daqui a pouco o chefe nos corre aqui da sala. Pessoal, muito obrigado pela audiência, os que viram ao vivo, os que vão ver depois, quem vai compartilhar, quem vai ter o seu tempo. Esperamos que essa visão se propague não só na administração, mas nas pessoas, que aprendam a ver e entender a diversidade de pensamento, de postura, de cultura, de religião, do que quer que seja. Aprenda a dialogar com quem está do outro lado do balcão, cordialmente, não belicamente. Obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigada, agradeço. Espero pertinho de todo mundo, fazer um trabalho. Tocando no final. No final deu certinho. Tá, mas a gente